1 Pedro, capítulo 1, verso 22 ao 25. 4 versículos. Eu vou ler, os irmãos ouçam a leitura e acompanhem. Diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. Se assim. Recriados para amar. Estou segurando. Recriados para amar é o tema que nós iremos abordar. Irmãos, parece até um clichê, mas a condição natural do homem é ser inimigo de Deus. E isso resulta em inimizade com o seu semelhante. Guardem bem, a condição do homem natural é ser inimigo de Deus e, como resultado, não se relaciona bem com o seu semelhante. É evidente que a forma como nós nos relacionamos com os iguais, entre nós, os homens com os homens, é fruto de uma condição espiritual deles mesmos. Pois a palavra de Deus, ela traça um diagnóstico preciso da nossa condição longe de Deus, apartados de Deus. Paulo, em Romanos 5, verso 10, Paulo diz, ou melhor, a Escritura diz, que o homem é inimigo de Deus. Lucas, o evangelista, por orientação divina, escrevendo uma parábola que descreve a condição espiritual dos homens, em 19, verso 14, a Bíblia diz que os homens odeiam o seu Criador e, sobretudo, negam o governo de Deus sobre a vida deles. Está na parábola. Esse ódio, irmãos, que de forma natural reside no homem, se transforma em rebeldia. Ele se transforma em atitudes práticas. É até uma redundância. Em oposição contra Deus e contra tudo que se chama Deus. Mas essa condição, como já disse, não afeta somente relacionamentos verticais, mas afeta sobretudo também relacionamentos horizontais. João, em sua epístola, fazendo a exegese precisa de Gênesis, diz que Caim matou Abel. E João faz uma pergunta: por que Caim matou Abel? E João mesmo responde: porque era do maligno, porque nele não estava o amor de Deus, porque as obras de seu irmão eram justas e a dele eram más. Por isso matou o seu irmão. Violência gratuita, por conta de já ter sido ou já estar ausente nele a luz de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus. Veja Lameque, o próprio Gênesis mostrando a evolução da rebeldia do homem contra Deus e contra o seu semelhante. Lameque reúne as suas duas mulheres, Ada e Zilá. Mulheres, matei um homem porque me pisou o pé, e um outro porque me feriu. A raiz deste conflito, irmãos,
está primeiro, porque houve um rompimento entre nós e o nosso Criador, entre nós e Deus. E o fato de não ter no homem natural o amor de Deus, ele também não ama, nem ao seu semelhante, e em muitos aspectos não ama a si mesmo. Mas, como diz Paulo, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo. Essa atitude de ódio, de rebeldia, de conflitos, de inimizades, de ódio, de relacionamentos partidos, é transformada ou mudada pela ação anterior do Criador, de Deus, que de forma efetiva amou o seu povo, amou aqueles que em Cristo iria tornar a ter comunhão com Ele. O amor de Deus foi materializado em serviços prestados ao homem na morte sacrificial de Cristo. Por conta disso, o Novo Testamento agora exorta os cristãos, tomando como fator fundamental aquilo que Deus fez em nós, para que aquilo que Deus fez em nós se transforme em atitude prática, em um relacionamento correto com o Criador e uns com os outros. Por essa razão, o Novo Testamento sempre nos exorta, assim como, mostrando que a perspectiva agora do relacionamento cristão, do amor, de tratarmos o nosso semelhante, tem como base aquilo que Deus fez por nós. Assim como. Por isso, o amor mútuo agora, é uma condição possível. Relacionamentos que refletem a glória de Deus na comunidade cristã são fatores possíveis. É uma condição agora ideal. Os relacionamentos devem agora ser motivados e permeados e filtrados e essencialmente conduzidos pelo amor. Os filhos de Deus não estão mais caracterizados pelo ódio, pela guerra, pelo conflito, pela inimizade, pelo ódio gratuito, pela resistência em perdoar, pela resistência em não amar, pela resistência em não andar no caminho como discípulos de Cristo. Pelo contrário, Cristo sempre insistiu: amai-vos uns aos outros conforme eu vos amei. No dia em que vocês assumirem esse amor prático de uns para com os outros, o mundo verá que vocês são de fato meus discípulos. Porque eu amei a vocês, eu amei uns aos outros. E Jesus é mais, ou ele vai além. O amor agora que vocês têm deve verter-se em comportamentos, em atitudes, do ponto de vista interno e do ponto de vista externo. Mas como? Como? Pois não somente somos chamados a tratar bem, a respeitar, a ter em grande estima, não somente os domésticos da fé, muito mais, mas até os inimigos, até quem nos faz mal, até quem nos persegue, até quem quer ver a nossa ruína. E essa atitude somente os crentes podem ter. Só os crentes. Só quem primeiro foi amado, só quem primeiro recebeu no coração o amor de Deus, tem condição de dar ao inimigo. É como diz, irmãos, no Evangelho de Lucas 6:27. Cristo abrindo uma pausa nos seus ensinamentos e instruções, e mostrando esses ensinamentos em termos práticos. A partir de Lucas capítulo 6, ele diz: digo a vós outros que me ouvis, a vocês, que essa perspectiva agora é possível, a vocês. E esse amor está muito longe de ser esse arrebatamento sentimental. Esse sentimento que nos tira da realidade. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber.
essa virtude não é, irmãos, uma virtude além, que está distante. Veja o que Pedro diz no coração: amai-vos de coração. É fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, fidelidade. Contrário às obras da carne, que é inimizade, ódio, guerra, peleja, inveja, partidos, facções. Portanto, lá fora também, mas muito mais aqui. O amor fraterno entre vocês. Como diz Pedro: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraterno, o Filadélfia, não fingido, amai-vos uns aos outros. Se não começar aqui, lá fora não vai ser praticado. Se aqui não é exercido, há um inimigo muito menos. Se há um irmão a quem Cristo morreu, ou por quem Cristo morreu, assim como por nós morreu, não for objeto primeiro do nosso amor, quem dirá os lá fora? Esse amor que entre a igreja de Cristo deve ser demonstrado na prática, literalmente. Como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 4,10, deve ser encontrado em mim e você de forma voluntária, gratuita, vazando de dentro para fora. Mas também, Paulo diz, ele deve ser fomentado, tornar profundo, como diz Pedro, no coração. Deve brotar de dentro. Como diz Hebreus 13,1, deve ser duradouro. Como diz 1 Pedro 1,22, genuíno. Como diz Paulo em Romanos 12,9, zeloso. E ele precisa alcançar a maturidade e levar todos a ter um só pensamento, uma só fé, a ser hospitaleiro, suportar, ter paciência, perdoar, como uma expressão de que agora estamos unidos em Cristo. Somos um. O que cantamos, ou o que acabamos de cantar, deve ser uma verdade concreta. Somos um, irmãos. Somos um. Veja qual é a frase principal do texto. Olha o verso 22. A frase principal do texto é: amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Olha o advérbio. Ardentemente, que pode ser traduzido como intensamente, persistentemente, perseverantemente. É uma exigência, é um imperativo que paira sobre aqueles que nasceram de novo em Cristo. É esse ágape que deve se transformar em respeito, em consideração, em ajuda mútua, em suprir necessidades, em estar vinculados, em pensar uma só coisa, em lutar por uns objetivos comuns. Por isso, vamos lá, por isso, eu gosto desse por isso, né? Por isso, por ser o amor, uma característica evidente nos filhos de Deus e entre os filhos de Deus, devemos demonstrá-lo na prática, assumindo suas características verdadeiras. Por ser o amor uma das características evidentes nos filhos de Deus e entre os filhos de Deus, nós devemos demonstrá-lo na prática, assumindo as suas perspectivas corretas. O amor pode ser mascarado, irmãos, fingido. E Pedro coloca essa possibilidade, por isso adverte: cuidado com o amor fingido. Ou melhor, ame sem fingimento. A santidade cristã deve atingir as nossas relações.
a pureza cristã, a santidade, não somente deve nos afastar do mundo, mas sobretudo corrigir arestas dos relacionamentos cristãos. Nossa forma de nos relacionar com os domésticos da fé. E sabe como é que se pratica o amor de forma correta, verdadeira? Primeiro, ele deve ser fraterno e recíproco. Fraterno e recíproco. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal. Eu quero que vocês foquem no amor fraternal, mas sobretudo não fingir. Amai-vos de coração uns aos outros. Essa reciprocidade. O amor fraterno aqui significa, já vimos isso, mas não sofre prejuízo em ver de novo. O amor fraterno aqui é o amor que une a fraternidade cristã. A exortação aqui é dirigida para o interior da igreja, da comunidade, para dentro. Não para fora, é para dentro. E aqui Pedro reflete um mandamento de Cristo. Pedro está só pegando aquilo que Cristo ensinou e aplicando, fazendo uma exortação pertinente. E o mandamento de Cristo, ou melhor, a síntese perfeita que Cristo faz dos mandamentos divinos é: amai-vos uns aos outros. Essa atitude de uns para com os outros é um sinal de Cristo, de que Cristo está agindo nas nossas vidas como sendo discípulos dele. É um sinal ao mundo. O mundo verão que vocês são meus discípulos. Isso porque, observe, no verso 22, há uma constatação aqui. Qual é? Aconteceu alguma coisa no passado. No passado, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, vocês entraram agora no caminho do discipulado cristão. Essa verdade é reforçada no verso 23, pois fostes regenerados. Não estão mais mortos, não estão mais nas trevas, na escuridão. Veja que no passado houve uma purificação da alma. Não é uma purificação superficial. Mas como isso? Através da obediência à verdade. O Evangelho foi pregado para vocês ouviram. E esse Evangelho, como diz Paulo aos Coríntios, veio até vós em demonstração de Espírito e poder. Ou seja, foi confirmada a palavra pregada na vida de vocês. Como? Obediência. Vocês obedeceram. O verbo purificar aqui é utilizado lá no Velho Testamento como sentido ritual, cultual. Ou seja, era acentuado ou transmitida a ideia de que o indivíduo precisava purificar-se para participar do culto a Deus. Precisava estar limpo, purificado, para estar juntos, cultuando a Deus, adorando a Deus. Mas só que, como no Novo Testamento tudo se torna mais amplo, ou melhor, todas as coisas que lá eram sombra se tornam luz aqui, ele é tomado, ou esse verbo purificar é tomado no sentido de purificação moral. Purificação aqui, de dentro, do coração, da alma. Não só uma purificação que se coloca dentro de ritos externos da religião, mas uma purificação que aconteceu na alma. Ou seja, não é uma purificação superficial, que muda a capa, que muda a indumentária, mas é uma purificação aqui. Essa alma foi atingida pela palavra de Deus e a ação do Espírito Santo. Houve recriação, ação divina em recriar pecadores. E a alma aqui ocorre 5 vezes em 1 Pedro. Depois leia, 5 vezes. Por que ocorre 5 vezes? Porque essa palavra é importantíssima para Pedro. Sabe por quê? Porque a alma aqui é a sede da vida. Da vida. E ele quer justamente mostrar
que a perspectiva cristã trabalha com essência, com alma, com algo que brota de dentro para fora, mas que vaza, que se transforma em atitudes, mas em atitudes que primeiro fluem de uma alma que nasceu de novo, que foi purificada, recriada. Pedro está trabalhando a perspectiva do contrário, de mascarar comportamentos cristãos, de mascarar amor, de mascarar relacionamentos. A perspectiva cristã trabalha com relacionamentos sinceros, verdadeiros, que fluem do coração, de uma alma purificada. Mas alma não é só série da vida aqui, em Pedro. É também um termo que abarca, sabe o quê? A forma de pensar, de sentir, de querer, de cogitar. E essa purificação começou lá no passado. Ou seja, aconteceu um processo recriador no passado. Vocês responderam à pregação através da obediência. Arrependimento, fé, mas não parou aí. Houve obediência. Obediência. O texto deixa claro, claríssimo. Vamos lá. Ele precisa ser fraterno e recíproco. Mas ele só será fraterno e recíproco se primeiro houve ou aconteceu a purificação das nossas almas, dos nossos afetos, dos nossos sentimentos, da sede das nossas vidas. Mas não é, o texto está dando a ideia de que a obediência não parou lá no passado. Mas a construção da gramática está dando a ideia de que essa obediência deve ser uma obediência contínua. Começou lá. É a ideia de que lá Deus colocou vocês no caminho do discipulado cristão. E então neste caminho vocês devem continuar, respondendo obedientemente aos reclames da palavra de Deus. E somente assim seremos ou estaremos sendo purificados na alma. Na alma. Para realizar o que? Este serviço que mostra Cristo, que revela Cristo. Amor fraternal, recíproco, uns aos outros. Uns aos outros. Sabe por quê? Pense comigo. Ira, discórdia, inveja, egoísmo, desconfiança são impurezas que contaminam. Contaminam. E bloqueia, sabe o quê? O amor fraternal. Bloqueia a capacidade de olhar uns aos outros, ou de olhar um ao outro de forma recíproca e verdadeira. E sabe o que acontece? Lá no Velho Testamento, esse verbo purificação que vem tomando formas mais claras, até chegar ao objetivo de purificação moral. Lá os irmãos precisavam purificar-se para participar do culto. Aqui esse termo purificação torna uma purificação da alma. Mas não deixe de receber as duas aplicações, tanto a de pureza moral, bem como a de pureza cerimonial. Jesus diz assim: se você trouxer a oferta no altar e aí se lembrar de que tem alguma coisa contra teu irmão, deixe a oferta, cultue. Jesus diz: não. Veja como as nossas relações, ou o nosso relacionamento de uns para com os outros, afeta o nosso culto. Afeta o nosso culto. Afeta a nossa oferta, traga no altar. Por isso, purifique as vossas almas pela obediência à palavra. Isso é possível, primeiro, esse processo diário de purificação, de tornar-se cada dia mais maduro, mais capaz de doar-se, de suportar, de ter paciência, de ser inclusivo. Só é possível, primeiro, pela vossa obediência à verdade. A verdade. Mas sabe o que é verdade aqui? É muito mais do que a palavra de Deus. Muito mais. Muito mais. A palavra de Deus está aqui. Está aqui. É verdade, a palavra de Deus. Mas o termo que Pedro quer trabalhar é muito mais.
Verdade, sabe o que é aqui? É aquilo que eu percebo através da exposição da palavra de Deus em mim. É aquilo que através da pregação se tornou verdade pessoal para mim. Verdade é aquilo que traz a luz. Aquilo que em mim, por meio da verdade, foi mostrado. A minha inveja, o meu ódio, o meu descontrole, o meu egoísmo. Aquilo que em mim precisa ser reparado, mudado. Mas como isso vai acontecer? Pela vossa obediência à verdade. Essa mesma verdade que está mostrando como um raio-x das emoções, dos sentimentos, da sede da vida. O que precisa ser limpo e purificado. O que precisa ser mudado. O que precisa ser reparado. Isso só é possível se você obedecer à palavra de Deus. Se você agir coerentemente à verdade que está sendo transmitida. Pela manhã, à noite, pelos cânticos. Somente uma alma purificada pela obediência é capaz de cumprir. Por quê? Tendo em vista o amor fraternal não fingido. É isso. Segunda, perspectiva correta da prática do amor. Segunda, é que ele deve ser exercido sem fingimento. Tendo em vista o amor fraternal, não fingir. Partícula negativa, não. Irmãos, sabe quem era o hipócrita? O termo aqui é hipócrita. Na versão portuguesa, ou no português, é traduzido quase que literalmente. Hipócrita. Era um indivíduo que desenvolvia um papel no palco da vida. Um papel. Um verdadeiro ator. É alguém que desempenhava vários papéis. E esse termo era utilizado pelos gregos. Os gregos que eram amantes do teatro, da praça pública, das representações teatrais, das peças, usavam esse termo para quê? Para representar ou para descrever um ator. Um ator era um hipócrita. Era um hipócrita. E tinha essa conotação positiva, porque era um indivíduo que estava na peça desenvolvendo um papel, ou representando alguém. Mas não era ele. Aquele indivíduo que estava sendo representado, ele só estava representando de forma bem verdadeira. Tão verdadeira que se confundia com a própria pessoa, mas não era ele era um hipócrita. Mas ela veio, ou essa palavra hipócrita, o ator, quando os apóstolos e o próprio Cristo denunciando as máscaras dos fariseus, esse termo começa a tomar um sentido negativo, não mais o positivo dado pelos gregos. Veio a representar, sabe o que? Algo maligno, algo vil, algo perverso, algo ativamente prejudicador. Por isso o hipócrita, segundo o Novo Testamento e o próprio Cristo que denunciou veemente, é alguém que mascara a sua real condição. É alguém que representa publicamente a bondade, mas de forma teatral. Como diz Cristo, eles dão esmola para todo mundo ver. Eles jejuam e seguram a face para que as pessoas vejam o tanto que eles jejuam. É alguém que, de certa forma, diz Cristo, é meticuloso em observar regras. A oferta que deveria ser dada aos pais, em honra aos mandamentos divinos, eles disseram, eu dei na igreja, é corbã. Que gosta da religião, eles gostam das leis, das religiões, que vai ao templo e diz, graças te dou, porque não sou como esse publicano e pecador, esse homem que está ausente da tua luz, porque eu dou dízimo, eu dou oferta, eu sou um homem bom. Gosta de tudo isso, mas como diz Jesus, ele está escondendo a sua verdadeira face. O seu interior é como um sepulcro, cheira mal. Os seus motivos não são verdadeiros, estão escondidos sob o manto do fingimento.
sob a máscara da piedade. Ele ama práticas externas, sabe por quê? Porque através dessa conformação externa, ele esconde a sua própria vida. Enquanto que no coração há orgulho, há arrogância, há ódio. Ele gosta de ir à igreja, mas nunca deixa de julgar e condenar as pessoas. Ou seja, um verdadeiro ator no palco da vida. Ator. Mas veja qual é a perspectiva cristã. O amor não é isso. Não pratique dessa forma. O amor fraternal não deve ser fingido. Melhor, ele é não fingido. A construção do texto permitiu esse não fingimento, ou não fingido, que no original é uma palavra só, contrário a tudo isso. Nós devemos ser contrários a tudo isso. E Cristo já nos alertou. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Cuidado. Cuidado. Sabe por quê? Jesus fez isso. E observe, ele usa a hipocrisia como fermento. Você bota o fermento numa massa pequenininha, né? Tamanho da palma da mão. Dá um período de tempo, se torna uma grande massa. Leveda tudo. Incha tudo. Ele toma conta da massa. Um pouquinho de hipocrisia e ela vai produzir uma massa enorme, inchada. Por isso Jesus diz: cuidado, acautelai-vos, fujam disso. Agora por quê? Sabe por quê, irmãos? A igreja vai virar um grande palco teatral. Um grande palco. Um grande palco. As relações vão ser marcadas pela hipocrisia e fingimento. Nós iremos usar máscaras. Iremos nos conformar a alguns padrões externos para mascarar a nossa falta de amor. E pior, a hipocrisia vai nos levar a usar as pessoas, a ter com elas uma relação utilitária. Os fariseus, os gentios eram o último a eles, ou para eles. Graças te dou porque não sou como esse gentio. Autoafirmação. Era uma forma de se autoafirmar através dos gentios. Era o último caminho. Relação de troca, de favores. E aqui está o risco. Está o risco. Irmãos, o farisaísmo está dentro de nós. Ou ele anda perto de nós. O que Pedro está mostrando é o seguinte, quando faltar amor, sabe o que nós somos tendentes a fazer? A nos esquivar para formas cristãs de relacionamentos, para aquela piedade de cortesia, de trato amistoso, de solicitude. Amado. E aí, irmãos, em essência, amado, a hipocrisia é um veneno. E Pedro diz: não é assim. Amem de cara limpa, como vocês são. Amem. Terceiro ponto. Ele deve ser demonstrado de forma real e zelosa. Real. Quando Pedro diz assim: tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. O amor do ponto de vista bíblico não é sentimento, só sentimento. Vazio. Mas ele sempre expressa uma demonstração, algo concreto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E aqui, o termo aqui no final do verso 22, amai-vos, é ágape. Ágape. É como se o ágape fosse um termo genérico. O ágape que se transforma em amor fraternal. O ágape
que se transforma em relacionamentos fraternos. Por isso que está em jogo aqui, o que está sendo demonstrado aqui, é que esse amor que deve fluir de nós é o mesmo amor que fluiu de Deus, ágape. Esse amor que fez com que Deus desse o seu filho. E aí o texto está mostrando que o padrão é esse. Assim como. Esse é o padrão. Mas o texto também mostra que não é fácil, né, irmãos? Não é fácil. Não é, irmãos, uma desconstrução da realidade. Não é fácil. O termo aí, ó, ardentemente, perseverantemente, insistentemente, mostra que haverá ocasiões e não dá vontade de amar. Há pessoas que não são tão simpáticas assim, né? Há pessoas que não são tão fáceis de ser amadas, né? Aí você olha para o padrão que é Deus e diz assim: não foi fácil Deus ter me amado. Ou melhor, não é fácil Deus me amar, eu vou continuar me amando. Assim como o padrão é Ele. Então, se Ele é o padrão, persevere, persista, ardam, caminhe insistentemente. Sabe como? Fazendo a mesma coisa que Deus fez. Se tiver que dar, dê. Se tiver que doar, se doa. Certo? Então nós vimos que, primeiro ponto, se o amor, irmãos, é a característica nos filhos de Deus e entre os filhos de Deus, ele deve assumir em termos práticos características corretas, não fingidos, fraterno e recíproco uns aos outros. O mesmo amor que vai é o mesmo amor que veio. Se você é amado, você também deve amar. E terceiro ponto, ele é real, ele não é utópico, ele é realista. Ele não usa máscaras. Mas é difícil amar o irmão, mas tem que amar. Há pontos do irmão que ainda precisa ser tratado. Então nós vamos ter que ter paciência e esperar. Ele não mascara nada. Ele trata, ele corrige, ele exorta. O amor é tudo isso. Mas ao mesmo tempo é paciente, é benigno, suporta, tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E o segundo ponto do texto é: Pedro vai mostrar a razão pela qual devemos amar. A razão. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E aí ele usa Isaías 40. E no verso 25 ele diz: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Amém. Irmãos, é da natureza das exortações bíblicas, está aqui, cheio de exortações, Novo Testamento principalmente, mas é da natureza das exortações bíblicas e apostólicas não serem legalistas e nem moralistas. Não é. Não são verdades para que o homem natural se conforme a elas. Não são. Pedro não está tentando fazer com que pessoas que não nasceram de novo vivam a palavra de Deus. Não é isso. Sabe por quê? Porque o homem, na realidade, não é capaz de ter uma postura espiritual correta. De per si, não. O homem natural, as coisas de Deus é loucura para ele, ele não compreende. Amar inimigo, isso é loucura. Em função disso, melhor, as exortações têm como objetivo alcançar os corações daqueles que nasceram de novo, tendo sido regenerado, pois fostes regenerados. Eu estou falando a quem nasceu de novo. É como se Pedro estivesse dizendo assim: só ama quem primeiro foi amado. Só perdoa quem primeiro foi perdoado. Só vive os padrões divinos quem primeiro nasceu de novo.
Não adianta tentar conformar-se externamente, impossível. Porque a premissa primeira lá do início foi: o homem natural odeia as coisas de Deus e ao próprio Deus, e vive em conflito com os seus semelhantes. Caim matou Abel, Lameque matou um homem porque pisou o pé e outro porque ele feriu. Ódio gratuito, homicídio gratuito, homicídio por motivo fútil. O novo nascimento aqui é uma metáfora que indica uma realidade espiritual. Estava lá morto espiritualmente, as coisas de Deus loucura, ouviu a mensagem do Evangelho, pelo poder recriador de Deus, nasceu de novo, nasceu da semente de Deus, não da semente corrupta, ou que perece no curso da vida. Nasceu de uma semente santa, espiritual, da palavra de Deus, ou pela palavra de Deus, que permanece eternamente. E veja como Pedro coloca as coisas dentro do novo nascimento. É uma realidade que jamais pode ser mascarada. A Bíblia não reconhece cristãos que creem, irmãos, e não nasceram de novo. Não tem isso na Bíblia. Ou somos cristãos e nascemos de novo, ou melhor, ou somos cristãos porque nascemos de novo, ou não somos cristãos e não nascemos de novo. O novo nascimento constitui-se a justificativa mais plausível aqui. Nós nos tornamos irmãos e irmãs pelo novo nascimento. E veja que, independente de simpatias, somos chamados a amar. Por quê? Porque fostes regenerados. Nasceu de novo, recriados para amar. Abram aí a palavra de Deus em João. João capítulo 4. Segure Pedro e vamos para João. Vamos para João capítulo 4, versos 7 ao 10. Lê aí, Davi, você que está com a garganta afinada. Nisto veio uma mulher samaritana tirar 1 João, capítulo 4, desculpa. 1 João, falei João, né? 1 João 4, do 7 ao 10. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 3, verso 11 ao 15. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seus irmãos, e as de seu irmão justas. Irmãos, não nos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. 1 João capítulo 2, versos 7 ao 11. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquele que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aqui, em 1 Pedro, não é diferente.
tendo nascido, ou fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. O instrumento foi a palavra de Deus, a qual vive e permanece, ou que é permanente. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. A razão é essa: nós nascemos de novo. Deus nos deu nova vida. Os cristãos foram recriados, não de semente passageira, essa é a ideia. Mas não de semente transitória, mas intransitória, ou que não passa por meio da palavra de Deus. E os cristãos foram renascidos por esse processo, através desse processo de semear a palavra. Final do verso 25. Esta é a palavra que vos foi evangelizada, semeada em vocês. E a palavra produz renascimento e vida eterna. A palavra aqui no verso 25 é rema. É a palavra que vem carregada do poder divino, que deu vida a pecadores. Estando vós mortos, Deus vos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Como diz Paulo, escrevendo aos irmãos de 1 Coríntios: porque vocês eram sodomitas, beberrões, mentirosos, eram isso, eram aquilo, mas fostes lavados, mas fostes regenerados mediante a palavra de Deus, que trouxe vida, essa semente, que sendo lançada pelos arautos de Deus, cai no solo preparado por Deus, e dá fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Foi essa semente que trouxe vida a nós. Ou seja, do contrário, sabe qual era a nossa glória, a nossa condição? Sabe qual era? Aí ele vai citar Isaías 40. Porque toda a carne, aí é toda a condição humana, é como a Eva. E toda a sua glória, a pompa que nós tínhamos, a nossa cultura, a nossa vida, tudo aquilo que nos cercava, é isso aí. Essa glória fugaz. A glória é como a flor da erva. Sai uma florzinha. Essa é a nossa glória. Seca-se a erva, aí vem o sol, seca a erva, aí a flor faz assim, cai. Mas a vida que a palavra de Deus trouxe não é essa. Não é essa glória fugaz, não é essa pompa vazia, mas é essa vida que se rege agora pelos princípios da palavra de Deus, que permanece para sempre. Passarás os céus e a terra, vai passar tudo, mas a palavra do Senhor permanece. Amém. Permanece. E aqui ele está citando Isaías 40. Isaías 40 em diante, irmãos, parece que o texto do profeta muda. O povo está no cativeiro, ou melhor, ainda vai. Então Isaías está profetizando antes que o cativeiro aconteça. E aí ele já está dando todo o roteiro. O povo vai ao exílio, vai ficar 70 anos, mas chega no capítulo 40, Deus levanta o profeta com uma mensagem diferente. Consolai, consolai o meu povo. Vem o Senhor, aí vem. É Deus se levantando para retirar o seu povo, para tirar o povo lá daquela condição terrível, daquela pompa e daquela glória do Império Babilônico, que seria fugaz. E que Deus usaria os seus próprios recursos e a sua palavra para trazer o seu povo novo. Levantarei Ciro, meu servo. Deus cumprindo a sua palavra, a sua promessa. Foi essa palavra que trouxe vida a nós. Foi isso que fez com que nós, pois fosses regenerados. Foi essa palavra que, tendo sido ouvida, porque foi a vocês evangelizada, fez com que vocês nascessem dessa semente santa. Então essa é a razão pela qual agora a nossa vida deve ser regida não por esse princípio de carne que é como erva e de glória que é como flor, cujo fim é: o sol nasce, seca, murcha. Nosso princípio é regido, ou nossa vida é regida por esse rema, por essa palavra que é verdade e que é percebida por nós, e que na obediência à palavra ela produz purificação da alma, ela produz relacionamentos que vão sendo desenvolvidos no discipulado real de Cristo. Essa é a razão. Nós estamos agora na nova vida.
nascemos de Deus. E João diz: quem nasce de Deus não. Quem nasce de Deus não vive no ódio. Quem nasce de Deus anda na luz e não tropeça. Então, irmãos, ele deve ser praticado com as suas características reais. Não use máscaras para o mal. E segundo, ele deve representar a condição em que estamos. Ou você nasceu de Deus para Deus, ou não nasceu. Não são exortações legalistas e moralistas. São exortações que alcançam corações de quem já nasceu de novo. E que consegue, a partir da luz que a palavra de Deus traz, obedecer essa verdade percebida. Que mostra todo dia o quanto que precisamos mudar, corrigir, reparar, abandonar, se arrepender, obedecer, largar, abandonar. É isso. Que Deus nos abençoe. Fomos recriados para nós. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos, Senhor, primeiramente agradecer pela Tua palavra. Tua palavra que é a verdade, Senhor, que é a semente que permanece. Tua palavra, ó Deus, que chega à vida do Teu povo em demonstração de poder. Amém. Que transforma, que traz nova vida, que repara, que muda, que purifica. Ó Deus, é a Tua palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E a Tua palavra, Senhor, é como algo que nos purifica, que nos lava, que nos limpa. Através da obediência à Tua palavra, Deus, somos conformados à imagem de Cristo diariamente. Amém. Esse processo que não acaba, Senhor, mas que se iniciou lá, quando da primeira vez obedecemos à Tua verdade, à Tua palavra, pelo novo nascimento. Mas que todo dia, Senhor, devemos ouvir as implicações das Tuas verdades sobre as nossas vidas e continuar obedecendo, abandonando aquilo que tanto macula nossas relações e traz impureza à alma. Traz ressentimento, rancor, ira, indiferença, máscaras, fingimentos, tudo aquilo que a glória da Eva, a flor da Eva, a semente corrupta, o pecado, tudo aquilo, Senhor, que é contrário aos princípios da Tua palavra. Sim. Mas pela graça, debaixo da cruz de Cristo, suplicamos, ó Deus, o Teu perdão e a purificação, ó Deus, que a Tua palavra produz. Aplica ela aos nossos corações e nos dê, Senhor, arrependimento sincero e fé para viver, obediência para viver, Senhor. É o que nós em Cristo te rogamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.